Nosso pequeno texto, eu coloquei essa escritura segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Falamos aqui deste assunto já na noite passada, sábado, ontem foi sábado, nós estávamos aqui falando sobre esse assunto, e eu realmente não consigo fugir disso aqui. Quando às vezes começamos a pensar em um determinado assunto, parece que leva tempo até você conseguir se desprender daquilo, não é? Aqui diz, falando da vinda deste personagem do tempo final, a besta do Apocalipse, não é? Paulo falando desse personagem, eu vou ler só um verso para vocês. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Que Deus abençoe a leitura da palavra, vocês podem se assentar. Agora, vamos falar um pouquinho de mentira nesta noite? Vamos? Podemos falar um pouco da mentira? Vamos falar de mentira. Pois essa é uma coisa bem popular nos dias de hoje, não é verdade? Vocês não acham? A mentira é uma coisa tão popular, tão na moda, né? Hoje, se você tenta ser uma pessoa honrável, uma pessoa honesta, íntegra, você é zombado. O mundo não gosta, não. Paulo já dizia na sua carta que eles abominam, detestam aqueles que fazem o bem, aqueles que são íntegros, não é? Então, isso aparece, este problema da mentira. Aliás, o pecado começou por causa de uma mentira. Nós estamos nessa condição miserável de doença, de aflição, de angústia, de problemas, por causa da mentira. Foi a mentira que nos levou a este ponto. E na noite passada nós estávamos dando uma olhada sobre isso, e nós focamos mais o ângulo do tempo, quando esses espíritos estariam vindo sobre a terra, e o motivo pela qual esses espíritos vieram para a terra, não é? E nesta noite vamos dar uma olhada realmente para este mais nesse aspecto, falar um pouco da mentira. O profeta diz, falando na igreja da era de Esmirna, ele diz: agora, por que tinha um povo misto na estrutura da igreja e que se chamavam de judeus? A razão é esta: uma vez que eram mentirosos, eles podiam fazer qualquer alegação que quisessem. Eles podiam dizer o que quisessem como se fosse um fato e então persistir naquilo. E neste caso, eles poderiam estar mentindo com um pensamento muito convincente na mente. Não era verdade que a igreja primitiva fora inteiramente ou quase constituída de judeus, tornando-os os membros originais do seu corpo? Sim, os 12 apóstolos eram judeus e os apóstolos posteriores eram judeus ou prosélitos. Assim, jurar que eram judeus lhes dava uma preeminência e uma reivindicação de originalidade. Diga uma mentira, persista nela. Esqueça fato ou história, apenas diga e continue dizendo-a às pessoas, e muito em breve as pessoas a receberão. Dizia, creio que foi Hitler que tinha essa frase: conte a mentira várias vezes, continua contando, vai contando, ela vai se tornar verdade, o povo vai acabar crendo que aquilo é a verdade. Agora, você captou algo aí? Não é esse o mesmo espírito exatamente na igreja hoje? Não há um grupo que alega ser a igreja original e verdadeira e que a salvação encontra-se somente nela? Não alegam eles que têm as chaves do reino, as quais receberam de Pedro? Não alegam eles que Pedro foi seu primeiro papa e que ele residiu em Roma, quando não há absolutamente nenhum fato histórico para tal coisa? E mesmo os seus adeptos mais educados e instruídos creem em suas mentiras. Sinagoga de Satanás. Esse Satanás é o pai da mentira. Sendo ele o pai da mentira, então não é estranho que aqueles que em suas sinagogas estejam também sejam mentirosos. Isso aqui está na era da igreja de Esmirna. Ele estava se referindo
Apocalipse 3:9, onde diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a seus pés e saibam que eu te amo, o verdadeiro judeu, o crente em Deus. E nós temos visto este mesmo quadro se repetir nos nossos dias, onde só pelo fato de nós estarmos entre o povo mais santo, com a mensagem mais santa, acaba nos dando, às vezes, um ar de certa preeminência. Em outras palavras, eu sou o judeu, o resto é tudo, não é judeu. E nós somos os judeus verdadeiros, nós somos os cristãos, nós somos os únicos. E nós acabamos descobrindo que nós não somos os únicos que seremos salvos, afinal de contas. Vai ter muita gente salva, Deus vai salvar bilhões de pessoas, é da conta de Deus. E nós, todo temerosos aqui, começamos a descobrir que Deus é um Deus soberano. E Ele faz o que Ele bem entende. Essa é uma das características de Deus, meus amados. Ele escolhe quem Ele quer, Ele exalta quem Ele quer, Ele abate quem Ele quer, Ele abençoa quem Ele quer, Ele amaldiçoa quem Ele quer. Isso faz disso, Ele não está preso. Deus não é o tipo de pessoa que está preso a algo que Ele não possa fazer. Ele é Deus. Ele fez alguns vasos para honra e Ele também fez alguns vasos para desonra. Está escrito na Bíblia que Ele fez o ímpio para o dia da destruição. Está escrito na Bíblia. Ele já preparou, a pessoa já nasceu só para ele destruir lá no dia da destruição. E Ele também preparou uma noiva para que fosse a sua esposa. Um povo preparado, um povo que Ele tem cuidado, um povo que Ele tem enviado mensageiros para preparar, para trazer este povo a uma condição de rapto, de perfeição, de glorificação. Então, nós estamos vendo aqui, veja, conta tantas vezes, que aquilo se torna uma verdade. E sabendo que Satanás tem o controle da política, Satanás tem o controle da economia, Satanás tem o controle da educação, Satanás tem o controle das igrejas, ele tem o controle de tudo, então ele trabalha em todos esses canais para impregnar as mentes das pessoas com mentiras. Com mentiras. E as pessoas acabam crendo que aquelas coisas são verdades. Só tem uma maneira de você não ser enganado: conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós conhecermos a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, você não pode ser enganado. Ele não consegue te enganar, pois Deus já te deu a verdade para você comparar. Mas é muito próxima. Eu quero falar um pouquinho disso nesta noite, é uma coisa tão profunda essa questão da mentira. Muitas vezes nós podemos ver alguém contar uma mentira deslavada, e você já vê que aquilo realmente não tem fundamento. Mas o diabo, ele é muito esperto. O diabo é muito sutil, ele é muito astuto. E eu acredito que um dos erros que muitos cristãos fazem é subestimar o diabo. Nós temos que reconhecer a capacidade, o poder de engano, a eficácia do poder de Satanás no engano. Nós temos que estar cientes disso. Por isso que os 4 primeiros selos foi a revelação de quem Satanás é: o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo negro, os 3 misturados, o cavalo baio. Deus já veio revelar para nós, porque se Deus não revelasse, ao mesmo tanto que Deus deu para nós a revelação de Cristo, Ele deu a revelação do diabo. Ele mostrou para nós quem o diabo é, como que ele opera, do que ele gosta, como que ele age, quais são as suas estratégias, quais são as suas técnicas de guerra. Esses 4 primeiros selos foram exclusivos para revelar quem Satanás é, quem é o diabo, as suas artimanhas. O profeta diz que nós temos que reconhecer o diabo em todos os seus truques, em todas as suas tentativas, todas elas. E vai ser necessário toda a palavra de Deus para nós reconhecermos o diabo. Então, por isso que nesta noite eu creio que é muito apropriado falar em mentira, pois ele é o pai da mentira. E como que ele opera através da mentira? Porque a Bíblia está dizendo que quando ele viesse, Satanás, quando ele viesse, ele viria com prodígios de mentira, com toda a eficácia, o poder de Satanás. Bom,